favor. Livro de Gênesis, capítulo 41, versão ARA. Gênesis, capítulo 31. A partir do verso 38. Gênesis 41, 38. Eu falei 31, né? 41, 38. Foi só para testar a Vanessa, irmãos, ver se ela está ligada. Gênesis, capítulo 41, a partir do verso 38. Diz assim: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Olha para cá, deixa eu falar algo com você. Irmãos, uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás: todos nós precisamos ter referência. Todos nós precisamos ter referência. Se eu falar para os boleiros, para os peladeiros de plantão, quem é o maior artilheiro da história do seu time? Certamente você vai saber. Tem gente que coloca até o nome do cachorro do artilheiro do time. Se eu perguntar qual o nome do jogador que esse ano é o maior artilheiro do seu clube, você vai saber, porque de alguma forma é uma referência. Se eu te perguntar qual a sua referência de carro, você vai falar: eu gosto de carro da Ford, eu gosto de carro da Volkswagen, eu gosto de carro da Fiat. Você tem as suas preferências, na verdade você tem as suas referências. Para alguns eu posso perguntar, porque alguns talvez já tenham isso definido: qual a sua referência de pastor? Qual a sua referência de líder? Qual a sua referência de pregador? Porque não parece, mas são coisas distintas. Nem todo bom pregador é um bom pastor. Mas não é o mérito hoje, não é esse assunto que eu quero tratar com você. Todos nós precisamos ter uma boa referência. E hoje eu quero falar com você do homem que, para mim, a pastora Xana sabe disso, é uma das maiores referências da Bíblia. Esse homem chamado José. Irmãos, como a vida desse homem me inspira. Como a história de José, sendo muito parecida com a minha em muitos aspectos, eu me inspiro muito na vida desse homem, né? No capítulo 37, ainda um jovem de 17 anos. Mas eu me inspiro muito em José. Existem momentos da minha vida que eu paro para olhar e eu falo assim: está acontecendo comigo mais ou menos o que aconteceu com José. E hoje eu quero falar com você sobre esse homem que marcou não só a vida dele, não só a casa dele, mas marcou uma geração. Muitas pessoas foram marcadas e abençoadas por causa desse homem. E nós vamos falar dele hoje. José foi um dos 12 filhos de Israel, que anteriormente era chamado de Jacó. A Bíblia diz que José passou por várias fases na vida dele. E é onde eu quero parar para conversar com você. Porque eu e você, independente da nossa idade, talvez você não seja tão novo como eu, talvez não seja... Não, vou falar do Francis, não. Não importa a sua idade. Não importa a sua idade. A verdade é que todos nós passamos por fases. Passamos por momentos de dificuldade, momentos de crise, momentos onde nós, às vezes, não vemos solução, e nós vamos falar sobre isso. Agora, antes de falar das fases, eu quero falar de José, porque o texto que nós lemos, ele fala do momento, do exato momento,
onde Faraó, eu não sei se você sabe, mas os faraós eram conhecidos como deuses, alguns semideuses e outros como deuses. Onde Faraó reconhece que em José há o Espírito de Deus. E ali ele estabelece um novo tempo na vida de José. Uma nova fase na vida de José. Na verdade, ele foi usado por Deus para isso. Não foi ele que fez isso, foi Deus através da vida dele. Agora, o que fez José? O que aconteceu com José para ele, de fato, virar governador do Egito, primeiro-ministro do Egito? Só Faraó estava acima dele. Faraó declara: ninguém levanta a mão ou o pé se você não autorizar. A autoridade que Deus colocou nas mãos de José, através de Faraó, era algo muito maior do que algumas pessoas imaginam. Faraó estabeleceu um novo tempo ali, Deus através de Faraó, um novo tempo na vida de José. E José, no capítulo 37, vou resumir um pouco a história para você, ele tem 2 sonhos. O primeiro sonho que José tem é onde o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Depois ele teve outro sonho, onde os feixes de trigo dos pais e dos irmãos se dobravam diante do dele. O dele se colocava em destaque e os feixes de trigo dos irmãos da família se dobravam diante dele. No capítulo que nós lemos, fala exatamente o cumprimento desse sonho, o início do cumprimento desse sonho. Agora, uma coisa que eu quero falar para você: não basta só alcançar o sonho. Eu vou te provar isso. O importante é saber como chegar lá. Vou te dar um exemplo. Você vai lembrar de muitos. Quantas e quantas vezes você viu um político, seja vereador, prefeito, governador, deputado, federal, estadual, senador, ministro, presidente, enfim, em qualquer esfera. Quantas vezes você já viu alguém extremamente despreparado estar governando em algum desses cargos que eu te falei? Muitos, Geraldo já balançou a cabeça. Hoje eu estava preparando essa palavra, Geraldo, eu lembrei de muitos. Pessoas que foram eleitas pelo povo, legitimamente, mas não estavam preparados para governar. Pessoas que até foram bem votadas, mas não estavam preparadas para representar o povo. Por que isso? Porque até chegaram lá no seu objetivo, mas chegaram despreparados. Eu e a pastora Xana, nós temos um lema na nossa casa. Pode estar difícil como for, e às vezes nós olhamos e miramos um objetivo com os olhos da fé, mas com os olhos físicos, naturais, a gente não enxerga. Nós temos um lema na nossa casa: amor, aqui onde nós estamos, aqui é o nosso objetivo, está muito longe. E tem um trajeto para sair daqui e chegar até aqui. Meu amor, vamos aproveitar a viagem. Vamos curtir cada momento. Vamos aproveitar da melhor forma possível, porque nós entendemos, irmãos, que tudo é um treinamento. Tudo é um preparo. O nosso problema, eu me incluo nisso, é que nós não estamos dispostos a ser preparados ou treinados. Nós queremos chegar no objetivo, mas não queremos passar pelo processo. Nós estamos preocupados em levantar o troféu lá, mas esquecemos de treinar, esquecemos de nos preparar. Irmãos, a vergonha de quem chega lá no seu objetivo despreparado e não consegue governar como deveria. José, você não vai ouvir outro primeiro-ministro, outro governador do Egito. A Bíblia não cita outro governador do Egito, só José. Sabe por quê? Foi um homem muito sábio. Foi um homem que aproveitou cada momento da vida dele. E eu incluo os momentos ruins. Eu incluo os momentos de dor. E eu quero falar com você hoje, porque eu creio que você vai alcançar seu objetivo, amém? Você crê nisso? Tem pessoas que já nem creem mais, meu Deus.
Mas eu creio por você. Você vai chegar lá. Você vai alcançar os seus objetivos. Seu marido vai se converter. Seus filhos vão aceitar Jesus. Sua esposa, ela vai se render aos pés do Senhor. Você vai conquistar aquilo que você tem orado. Você vai chegar lá. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não esqueça que existe um processo. Nós precisamos passar pelo processo, irmãos. Alguns meses atrás, teve uma corrida na cidade. Até o pastor João falou assim, poxa, pastor, por que não foi correr? Irmãos, quase que eu me inscrevi para correr. Eu ia correr 1 quilômetro. Mas eu estou sem correr há muito tempo. Eu não me preparei para chegar até a linha de chegada. Eu não me preparei como o Rony está se preparando, correndo 5 km por dia. Eu não me preparei naquela época, eu não estava preparado para correr ali e chegar e atravessar a linha de chegada. E eu pensei, não, se eu não me preparei, por que eu vou querer atravessar a linha de chegada? Eu preciso me preparar. Eu preciso focar no processo onde eu vou ser treinado, preparado, discipulado, moldado, ajustado para um dia, sim, poder levantar o troféu. O troféu de campeão. Quem quer levantar o troféu de campeão? Eu quero. Na verdade, eu não só quero, eu vou, irmãos. Agora, eu reconheço que existem coisas na minha vida que ainda não aconteceram, porque eu não estou preparado. É que nem o jovem que sonha em ter um carro. E ele fala, meu sonho é ter um carro, meu sonho é ter um carro. Mas ele não tira a habilitação. Como que você quer ter um carro se você não tem habilitação? Tem lógica? Você não quer passar pelo tempo do preparo, do treinamento, e você quer ter um carro? Aprenda uma coisa, viva cada passo, cada etapa da sua vida. E eu vou te falar uma coisa, eu não estou profetizando, mas é a ordem natural das coisas. Algumas dessas etapas não são tão agradáveis. Ou você acha que é fácil para quem vai tirar a habilitação, chegar no dia do exame, não sei como é aqui, mas na minha cidade, irmãos, é uma tensão. Lota, aqui também é assim? Lota, lá tem 2 locais hoje que fazem o trajeto. E lá na minha cidade, irmãos, em frente ao Senai, irmãos, lota, fica a pracinha. Já viu, Vanessa, alguma vez, Vanessa? Já viu alguma vez? Não? Lota, os familiares, parece que está dando doce ali. Irmãos, é muita gente. E quando alguém cai numa moto, não consegue fazer a baliza com o carro, as pessoas ficam assim observando, querendo saber o que aconteceu, porque, irmãos, é uma pressão muito grande. Então, nem todos os processos, nem todas as etapas são fáceis, mas são necessárias. Então, quais foram as fases que o José passou até chegar, de alguma forma, ao trono, de alguma forma até ao tempo do governo? Quais as fases que José teve que passar? Primeiro, a fase da cisterna, que alguns chamam de cova. E deixa eu abrir um parênteses aqui, algumas pessoas acham que quando algumas versões, hoje em dia tem muitas versões da Bíblia, mas antigamente as versões mais antigas falavam de uma cova, que na verdade é uma cisterna. Eu uma vez ouvi um pastor gravando um vídeo dentro de uma cova de um cemitério, falando, aí ó, se fizeram assim com você, que nem fizeram com José, te jogaram na cova. Irmãos, não é a cova de cemitério, é uma cova, é uma cisterna. No caso ali era uma cisterna desativada. E a Bíblia diz, no capítulo 37, verso 23, diz assim, ó, mas logo que chegou José, seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Irmãos, José precisou passar pela cisterna. Eu quero trazer essa palavra hoje porque eu percebo que às vezes existem pessoas que murmuram o tempo todo pelo processo que estão passando. Deixa eu te falar uma coisa. Já que você tem que falar, fale com o Senhor. Ou você vai gastar saliva reclamando, ou você vai gastar saliva aos pés do Senhor, clamando ao Senhor. Senhor, não aguento mais. Senhor, muda o coração dele, muda o coração dela, mude a minha realidade, mude a minha história, mude a história dela. Não sei o que você vai fazer.
Mas o tempo da cisterna, irmãos, não paralisou José. E deixa eu te falar uma coisa. José aqui representa, nesse momento, ele representa as pessoas que se sentem sem saída. Nós vamos ver mais à frente que quem tirou José da cova, da cisterna, foram os irmãos. Sozinho, ele não conseguia sair. Irmãos, existe um momento das nossas vidas que é como se nós estivéssemos dentro da cisterna, dentro da cova. E nós tentamos olhar para um lado e para o outro e falando assim, não tem saída. Não tem solução. Nós olhamos e pensamos assim, deu ruim, e agora? Quem poderá me defender? E ficamos esperando Chapolin Colorado. Irmãos, todos nós passamos pelo tempo, pela fase da cisterna, onde nós olhamos e não vemos solução. É porque nós olhamos com os olhos carnais, não com os olhos da fé. É porque nós olhamos o que está ao nosso redor. José não tinha condições de sair dali sozinho. Se você está na cisterna e não vê solução, calma, o Senhor vai te tirar de lá. Calma. Salmos 46, verso 1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você olha e não vê resultado, olha e não vê solução, calma. Os olhos da fé, ativa aí os olhos da fé. Não olhe com os olhos físicos apenas, é com os olhos da fé, porque nosso Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Calma, Deus permitiu o tempo da cisterna para te fortalecer. Você vai sair dessa cova mais forte do que te jogaram lá. Calma, Ele só está te treinando, Ele só está te preparando, irmãos. Segunda fase da vida de José é a fase da traição. Verso 28 diz, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o lançaram e o tiraram, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. José teve que enfrentar a traição dentro de casa. Os próprios irmãos de José traíram ele. Traíram ele jogando ele dentro da cisterna, traíram ele, vendendo ele como escravo para uma caravana de mercadores ismaelitas. Irmãos, os irmãos de José fizeram dele um escravo. É o tempo da traição. E você deve estar pensando aí nas pessoas que te traíram. Hoje, na verdade, desde de quarta-feira que eu estou com essa palavra ruminando no meu coração, eu lembrei de algumas. Quantas traições? Quantas vezes me traíram? Mas vou falar uma coisa para você. Quando você consegue sair, passar a fase da traição, você sai dela mais forte. O problema, irmãos, é que nós nos preocupamos com a traição das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Se preocupe em ser melhor a cada dia. Irmãos, nós precisamos ser melhores a cada dia. José teve que enfrentar a traição dos próprios irmãos. Não é fácil, irmãos, enfrentar a traição, principalmente se for dentro de casa. Não é fácil. É dentro de casa, irmãos, porque para pensar. Dentro de casa, eu não uso essa roupa. Dentro de casa eu fico de short, sem camisa, às vezes de camiseta, porque eu estou na minha casa, com a minha família, estou à vontade. Dentro de casa, nós de fato mostramos quem nós somos. É dentro da nossa casa, na nossa intimidade, que nós nos desarmamos. É dentro de casa que nós baixamos a guarda. Por quê? Porque nós não esperamos decepção dentro de casa, traição dentro da nossa própria casa. E talvez seja por isso que isso nos machuque tanto quando nós percebemos que é dentro de casa, que é dentro da nossa casa que vem a traição. Eu não estou falando só de traição de adultério, não, irmãos. Eu estou falando de traição da confiança. Porque quando você faz um pacto com alguém, quando você faz uma aliança com uma pessoa, é para que essa aliança seja levada a sério. E quando uma das partes não cumpre, não deixa de ser uma traição. Houve uma quebra de aliança. José teve que enfrentar isso, irmãos. Ele enfrentou a traição dos próprios irmãos. Mas calma. Deus permitiu a traição
para fortalecer José. E Ele permitiu você passar por isso, se você passou, para te fortalecer. Calma, Ele só está te treinando, Ele só está te preparando para algo muito grande. Lembre-se, para chegar no objetivo, eu preciso chegar preparado, irmãos. E essas coisas nos forjam, nos preparam, nos moldam para nós chegarmos de forma preparada, de fato, preparados para aquilo que o Senhor tem para nós. Terceira fase da vida de José. Essa daqui para mim é uma das mais difíceis. A fase da injustiça. José foi acusado de algo que ele não tinha feito. No capítulo 39, verso 11, diz assim, ó: sucedeu que certo dia veio ela, no caso a mulher de Potifar, a casa para atender aos negócios, e ninguém da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as suas vestes na mão dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: vede. Desculpa, irmãos. Me perdi. Vou voltar ao 14. Chamou pelos homens da sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Verso 16. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Irmãos, eu tenho um senso de justiça muito aguçado. Eu tenho. E todas as vezes que eu vejo uma injustiça, eu confesso que eu particularmente, eu preciso me policiar muito, para que eu não erre. Todas as vezes que eu sou injustiçado, irmãos, já passei por situações que eu falei assim: não é possível, cara. Não é possível que estão falando isso de mim. Não é possível que estão me acusando disso. Irmãos, passar pela fase da injustiça é passar, para mim particularmente, por uma fase muito difícil, muito complicada. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu passei por isso, eu passei e cheguei do outro lado mais forte. A mulher de Potifar acusou José de ter tentado agarrá-la. Irmãos, o texto diz que José fugiu da aparência do mal, irmãos. Quando ela se insinuou para ele, falou assim: deita-te comigo. Ele falou, eu não vou ler o texto para ganharmos tempo, ele falou assim: minha senhora, o meu senhor Potifar, porque José foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas, mercadores, e foi vendido no Egito para trabalhar na casa do chefe da guarda do Egito, de Faraó. E lá ele administrava tudo. E ele fala com a mulher de Potifar: minha senhora, eu posso tocar em tudo aqui, menos na senhora. E ele usa um termo, que usar esse termo em Gênesis, dificilmente você vai achar esse termo. Ele falou assim: eu não vou pecar contra o meu Deus. O termo pecado, tão explícito assim, você não vê no livro de Gênesis. E José sai correndo, e ela pega as vestes e pensa assim: se ele, imagino eu, né? O texto não diz isso não. Se ele falar para o meu marido que eu agarrei ele, vai dar ruim para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter os papéis. Desculpa. Ela pega as vestes e começa a gritar. Fala: aí, ó, o hebreu, José, tentou me agarrar. Ele tentou me assediar aqui dentro da minha própria casa. Potifar chega e lança José no cárcere, na prisão. Irmãos, qual foi o erro de José? Nenhum. José não errou para ser jogado na prisão. José, em momento algum, olhou para aquela mulher e se insinuou para aquela mulher. O texto não deixa isso claro, irmãos. Muito pelo contrário, ele foge. Mas, irmãos, se você está passando pelo tempo da injustiça, calma. O Senhor vai fazer você chegar mais forte do outro lado.
Calma. Não se desespere. Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é justo. O nosso Deus é justo. Não queiram fazer justiça com as próprias mãos. O nosso Deus é justo, irmãos. Não se precipite. Não erre em cima do erro de outros. Irmãos, eu passei por momentos no meu ministério em que a minha vontade, irmãos, era partir para cima de outra pessoa e falar, tentar entender o porquê que estão fazendo uma imagem que não era verdadeira. Mas Deus em alguns momentos falou assim, ó, eu sou o juiz. Só descansa em mim. Mas Senhor, estão falando mal. Descansa. Mas Senhor, é uma calúnia. Descansa. É um processo que você precisa passar. José foi injustiçado pelos irmãos. José foi injustiçado pela mulher de Potifar. Mas calma. O Senhor está te preparando. O Senhor está te treinando para quando você chegar no seu objetivo, você chegar mais forte. Amém? Quarta fase. É a fase da solidão. Gênesis 39, 20 diz: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas e quantas vezes você se sentiu sozinho? Eu já me senti sozinho. Irmãos, um dos piores sentimentos que existe é a solidão. Agora tem algo que eu preciso te falar. Eu não posso sair daqui hoje sem te falar algo. Em Mateus capítulo 28, Mateus 28, 20 diz assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordeno. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, as pessoas podem te abandonar. E elas abandonam. Mas Deus está contigo todos os dias da sua vida. As pessoas podem te decepcionar. Deus não te decepciona. Uma vez, eu já vi isso tanto no aconselhamento pastoral, como na parte de terapia. E uma vez eu vendo uma aula prática de terapia, e o terapeuta conversando com um paciente, com uma paciente, e a paciente falando assim, ó, eu não perdoo Deus por ele ter levado o meu pai. Eu não perdoo Deus. Eu ouvindo aquilo, eu falei assim, perdoar Deus? A gente perdoa quem erra. Deus não erra. Deus não erra. Deus é perfeito, irmãos. Nosso Deus, Ele é perfeito. E deixa eu te falar uma coisa. Existem momentos que você vai se sentir, pode ter se sentido sozinho. Irmãos, a solidão é ruim demais. Mas eu vou te falar uma coisa. O Senhor Jesus nos garante. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus está com você nos dias mais difíceis, nos dias de frio, onde você procura alguém, onde você procura uma solução, onde você procura uma amizade, onde você procura solução em alguém e você não encontra, onde você procura um amigo e o amigo vira as costas para você. Tem um amigo leal e verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Está se sentindo solidão, só passando pela fase da solidão? Calma. Deus está permitindo você passar por isso, porque Ele quer fazer você uma pessoa mais forte. Calma. Ele está te preparando, Ele está te treinando, para que um dia você possa ajudar outras pessoas. Porque, irmãos, para que servem os problemas? Você vai falar, para nada, pastor. Serve. Os problemas servem para muitas coisas, alguns deles, para nos deixar mais fortes. E para nos fazer, depois de estarmos mais fortes, ajudarmos quem ainda está fraco. Quem está falando isso com você hoje sobre solidão, sobre ter o Senhor Jesus ao seu lado, é um homem que quando era jovem, devido à carência paterna, se sentia muito só. Irmãos, eu era o bobo da corte entre os amigos. Eu era aquele cara que brincava com todo mundo, era o palhaço, era o cara que atraía a atenção de todo mundo queria estar perto. Mas era uma fuga. Eu fazia isso para camuflar o buraco que tinha no meu peito, para camuflar
a carência paterna, a ausência do meu pai. Quando eu ia deitar, o meu travesseiro sabia o tempo que eu passava chorando. Deus sabia que na frente das pessoas eu era muito alegre, mas quando eu estava sozinho, era uma solidão que não tinha tamanho. Mas hoje eu posso te afirmar, eu posso estar num ambiente sozinho, mas eu sei que o Senhor Jesus está comigo. E não é só hoje, não é só amanhã, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Quinto, já vou terminar. A fase do esquecimento. Isaías 49:15 diz: acaso pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda amamenta, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deixa eu te falar uma coisa. José foi esquecido no cárcere. José foi esquecido no cárcere. José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro de Faraó. Os dois tinham sido presos. E José pede: por favor, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Capítulo 39. Gênesis 39:21 diz: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Preste atenção numa coisa. Deus vai fazer você atrair a atenção de alguém, só para você não se sentir esquecido. As pessoas podem esquecer de você, mas Deus não. Em Isaías 49, obrigado, meu amor. Ela entendeu o sinal, irmãos. Eu me perdi porque eu levantei o copo naquela hora. Obrigado, tá? Você é linda. Deixa eu beber água. Isaías 49, Deus ele compara, o que eu concordo, irmãos, não tem nada igual ao amor de mãe. Em Isaías 49 a gente aprende o quê? Pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda amamenta? E Isaías ainda vem trazendo num âmbito bem complexo, num período de amamentação. Mesmo que uma mãe abandone o filho, eu nunca me esquecerei de ti. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas esquecem da gente, Deus não. As pessoas esquecem das coisas boas que nós fazemos por elas, Deus não esquece. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Se você está passando pela fase do esquecimento, calma. É um preparo. É uma fase de treinamento para você. Calma. Ele está te treinando. Ele está te preparando para quando você chegar ao trono, você saber como lidar. Sexto, a fase do trabalho. José não parou de ser útil, não deixou de ser útil um momento, irmãos, na vida dele. Não vou ler o texto. Gênesis 37:2 diz que José apacentava o rebanho de Jacó, de Israel. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Agora, repare que com 17 anos ele apacentava o rebanho. Mas quando ele foi para a casa de Potifar, ele foi útil lá. Ele não ficou lá, vou ficar aqui, está tudo certo. Não. Ele foi útil na casa de Potifar. Repare que quando ele foi para a prisão, José foi útil lá. A ponto do carcereiro se afeiçoar e falar assim: você agora é meu homem de confiança. Um preso, tudo bem que foi injustamente, mas o carcereiro não sabia. Um preso ganhar a confiança do carcereiro. E José ali, o tempo todo, irmão, sendo útil. José foi útil na casa do pai, José foi útil na casa de Potifar, José foi útil no cárcere. Sabe por quê? Para depois ser útil, não só para a nação do Egito, mas para todos os povos. Os dois sonhos que Faraó teve. Um sonho
7 vacas gordas saíram do rio, logo depois 7 vacas magras. As 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Depois, espigas cheias e bonitas eram devoradas por outras espigas feias e secas. E Faraó teve aquele sonho, nenhum dos seus magos, dos seus intérpretes, conseguiu interpretar o sonho. Aí, José é lembrado. Faraó manda chamar José. E José interpreta o sonho e fala: meu rei, os seus 2 sonhos, na verdade, é um só. Representam 7 anos de muita fartura em toda a terra do Egito. E ele começa a interpretação dos sonhos, muito legal, de forma muito positiva. São 7 anos de muita fartura. Eu fico imaginando o povo, glória a Deus! Mas depois, haverão 7 anos de muita fome. As 7 vacas magras que comem as 7 vacas gordas, são 7 anos de uma fome como nunca foi visto em toda a terra do Egito. As 7 espigas feias, comendo as espigas cheias, bonitas, fartas, representam a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos, irmãos, ser úteis. Nós precisamos ser úteis dentro da nossa casa. Irmãos, eu me esforço para lavar louça. Eu não gosto. Mas eu entendo que eu preciso ser útil dentro da minha casa. Eu não gosto. Detesto lavar louça, não é a minha. Mas eu entendo, eu preciso ser útil dentro da minha casa. Eu preciso ser útil na vida da minha esposa. Eu preciso ser útil na vida das minhas filhas. Eu preciso ser útil na vida de vocês. Eu preciso ser útil por onde eu passar. Nós precisamos entender que nós precisamos ser úteis. Eu não sei onde Deus te plantou, mas você precisa ser útil lá. No seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Precisamos ser úteis. Eu me lembro de uma vez, no apartamento que nós morávamos agora, antes de vir para cá, uma vez eu esperando o elevador, e lá para um prédio, era um prédio de 13 andares, e tinha 3 prédios, 3 elevadores. E era uma concorrência, porque muito movimentado. E tinha dias que a gente ficava ali 5, 10, 15 minutos esperando. E teve um dia que eu falei assim, eu vou no elevador de serviço. E eu fui assim, quando eu cheguei perto, abriu. Eu falei, opa, abriu. Quando abriu, uma mulher cheia de mudança. Eu falei, pô, no primeiro momento, me dei mal. Falei assim, não, vou ser útil na vida dela. Ajudei a tiazinha a tirar o fogão, a tirar as coisas. Por quê? Porque eu entendi que naquele momento é o momento de ser útil. Tem pessoas precisando de mim e de você. Seja útil na vida dessas pessoas. Irmão, se tem uma coisa gostosa é servir alguém. Coisa boa é poder servir. Hoje eu vendo a pastora aqui o dia inteiro com a mesa, e eu estava aqui sentado, hoje pela manhã, depois do culto, eu falei assim, ia com alegria, vou botar a mesa assim, vou fazer assim, eu vou fazer assado, e eu não entendendo nada, porque eu não entendo nada disso, para mim qualquer coisa está bom, e ficou linda a mesa, por sinal, parabéns. E eu pensando assim, rapaz, uma coisa que ninguém está aqui vendo ela fazer. Irmãos, como é bom servir o próximo. Servir pessoas mostra o quanto de Deus tem dentro da gente. Servir pessoas mostra o quanto nós estamos dispostos a ser úteis. Seja útil onde Deus te plantou. Seja útil nessa igreja. Essa igreja precisa de você. Eu tenho falado isso muitas vezes. Sabe por que José foi útil como governador? Porque ele foi útil na casa dele, apacentando o rebanho do pai. Sabe por que José foi útil lá como governador do Egito? Segundo homem do Egito, segundo homem mais poderoso do Egito, porque ele serviu na casa de Potifar. Ele foi útil lá. Sabe por que ele foi um grande governador? Porque ele foi útil lá, porque ele foi útil até na prisão. Então, em nome de Jesus, não perca tempo, seja útil. Essa igreja precisa de você. Seja útil. Seja alguém que vai agregar. Irmãos, eu estou lendo um livro, e o autor fala que existem pessoas que só querem sugar da gente. E é uma verdade, irmãos. Ele conta a história de um pastor que um dia pensou em suicídio. E ele, conversando com esse pastor, ele falou assim, mas por que, pastor? Ele, porque eu me dou para as pessoas, eu me dou, eu faço o que eu posso para ajudar, abençoar as pessoas.
mas eu percebo que as pessoas elas não estão preocupadas em oferecer nada. Eu estou cansado de doar. Irmãos, dar é melhor do que receber, glória a Deus. Mas a nossa relação é uma troca, não deixa de ser. Nós não deveríamos pensar na troca, mas é uma troca. Hoje, quando nós chegamos, eu dei um abraço no Francis. Eu estava ali no bebedouro, ele compartilhou uma estratégia dele, e, poxa, dei outro abraço nele. Irmãos, é uma troca. O que essa igreja já fez pela sua vida? Será que você não pode se doar um pouquinho, ser útil por ela? Pelo reino de Deus? Irmãos, nós queremos chegar no trono. Não, Deus vai fazer comigo o que fez com José. Você não consegue servir aqui. Você não consegue ser útil aqui. Você não consegue se oferecer e falar assim, eu quero fazer qualquer coisa na igreja. Pode botar qualquer escala aí. É com criança, lavar banheiro, lavar o templo, é no som, é na recepção, no estacionamento, onde for. Eu quero ser útil. Aprenda com os homens, presta atenção, os homens que mais a Bíblia cita. Daniel, Jeremias, Ezequiel, José, Moisés, homens que foram úteis por onde eles passaram. Seja útil e veja. Eu estava compartilhando, acho que foi na célula de jovens. Irmãos, todas as vezes, e agora isso ficou um pouco mais aflorado, né? Todas as vezes que eu vou lá na igreja, de onde nós viemos, na CMA, irmãos, eu fico olhando para a estrutura. Eu fico imaginando, eu fico lembrando de cada etapa. Quando nós compramos as cadeiras, fizemos campanha da cadeira. Aí, pá, eu comprei 3 cadeiras, irmãos, quando eu contribuí para o crescimento da igreja. Quando nós era uma lona e deixou de ser lona e virou alvenaria. Irmãos, eu ofertei na época, não lembro quanto, eu ofertei para a construção do templo. E nós fizemos um prédio. Irmãos, a cada conquista. Hoje, quando eu chego naquela igreja, aquele mundo de igreja, com telão, com ar-condicionado, com tudo do melhor, eu falo assim, eu fiz parte disso. Eu fiz parte disso. Não é para dizer que eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou. Talvez seja um dos piores. Mas não tem sensação melhor saber que eu faço parte do corpo, que eu ajudei a construir. Irmãos, para pensar aí, reflita aí. Você está contribuindo para o crescimento de quem? Ou do quê? Nós precisamos contribuir para o crescimento das pessoas. Isso não é papel só do pastor, não. É o seu papel também. Você pode ser útil na vida de pessoas. Você pode abençoar pessoas. Sem dedicação não há conquista. Eu fico imaginando se José se revolta e fala assim, agora eu não vou servir a Deus, eu não vou fazer nada. Porque meus irmãos me traíram, me decepcionaram, eu fui injustiçado pela mulher de Potifar, eu fui esquecido no cárcere, eu vou me revoltar. Hoje nós não estaríamos falando de José sendo honrado como governador do Egito. Sem dedicação não há conquista. Sem suor não há resultados. Nós queremos ver resultados, queremos criticar, mas não queremos suar. E 7º e último, o tempo de governar. Verso 41 diz, disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino. Ele pôs ao pescoço um colar de ouro e fez ele passar diante de todo o povo. Irmãos, só faz um bom governo quem é preparado para estar lá. Só faz um bom governo. E voltando, vou encerrar já, para nós encerrarmos. Às vezes nós criticamos o político que está lá corrupto, que está sendo o mau gestor da cidade, do estado, do país. Você já parou para pensar que talvez o que ele esteja fazendo ali, reproduzindo, seja coisas que ele viu dentro de casa? E aqui vai um alerta para os pais. O que você tem ensinado para os seus filhos? Vou te contar um negócio que aconteceu esses dias. E eu sei que é uma cultura. Muitas pessoas não perceberam. Quem percebeu que a câmera agora fica no meio do corredor, não fica mais aqui?
4 pessoas. Quase ninguém percebeu. E no início, eu encontrei, no bom sentido da palavra, eu encontrei resistência do Marcelo, encontrei resistência do Francis. E eles falaram a mesma coisa: pastor, as crianças da igreja vão passar, vão jogar essa câmera longe. Eu falei, não, eu não posso deixar de fazer algo porque as crianças não entenderam o papel delas aqui, que elas precisam ser educadas pelos pais a não ficar correndo dentro do templo. E se você, pai, se você, mãe, vê seu filho correndo aqui dentro, eu quero te pedir com muito amor, coloque amor das minhas palavras, tá? Eduque seu filho, converse, meu filho, não corra aqui dentro. Lá fora, vai brincar lá fora. Corra lá fora. Irmãos, teve um dia, eu estava conversando com o Bruno está aqui hoje, é minha testemunha. Eu e o Bruno sentamos aqui para conversar. Nós conseguimos conversar? Eu não vou nem perguntar ele por quê. É porque as crianças ficavam rolando, correndo, gritando aqui perto da gente. O assunto era sério. O assunto era delicado que estava conversando com o Bruno. Graças a Deus, Bruno é de casa. Bruno é nosso vizinho, é aqui da igreja, é de casa. Mas se fosse alguém pensando em tirar a própria vida? Irmãos, tem coisas que são sérias. Tem coisas que são sérias. E eu e você, nós pais, nós temos uma responsabilidade muito grande. Sabe por quê? Os nossos filhos vão ser reflexos do que nós somos. Do que nós ensinamos. Então tem coisas que são muito básicas. É coisa de criança, irmãos. Brincar é coisa de criança. Eu não estou falando que nossos filhos precisam ficar sentados o tempo todo. Fica quieto, engole o choro. Nada disso. A criança tem que correr, tem que brincar, se divertir. Mas na hora certa e no momento certo. E se eu e você não ensinarmos isso, irmãos, quando que nós vamos conseguir evoluir como pessoas? Eu estou te falando isso porque nós não sabemos se os nossos filhos serão os próximos prefeitos, governadores, presidentes, ministros, juízes, pastores, eu não sei. E a forma com que nós educamos hoje vai refletir lá na frente. Se você não educa o seu filho hoje, e se um dia ele for, estou dando exemplo, presidente da República, irmão, se prepare para ouvir críticas acerca do comportamento do seu filho. Sabe por quê? Porque hoje ele não foi ensinado. Nós precisamos educar os nossos filhos. Nós precisamos fazer com que os nossos filhos entendam. De novo, coloque a mão nas minhas palavras em nome de Jesus. Mas nós precisamos ensinar o que é certo. Sabe por que José foi um grande governador? Porque ele soube aproveitar cada fase da vida dele, irmãos. Cada fase. A cada fase. Irmãos, quando nós aproveitamos o tempo do treinamento, nós governamos com zelo. Conversando com o bispo, e falando para ele, foi antes de ontem, estávamos colocando as chapas, foi ontem, né? Colocamos as chapas, e o meu nariz ainda está um pouco entupido, e o nariz correndo. Ele está gripado, pastor? Eu falei, não, bispo, eu dormi com o ventilador muito em cima. Aí ele falou assim, por que não ligou o ar? Eu falei, não, bispo, eu fiz um acordo com as meninas de ligar o ar só em último caso. Sabe por que eu falei isso? Porque eu treino isso dentro da minha casa, desde sempre. Na rede de casais que eu mais falava da pastora, luz acesa. Toda a rede de casais que eu começava lá, já era brincadeira. No início era sério, depois virou brincadeira. Até hoje que a gente vai lá, o povo fala, a pastora já estava apagando as luzes. Irmãos, quando eu passava por um cômodo da nossa casa ou do apartamento, e que eu via a luz acesa, eu reclamava com ela. E falava, uma economia de R$30 na energia, na conta de energia, é R$30 que a gente faz um lanche. É um presente que eu compro para você. É um chocolate da Cacau Show. Se não alcança essa revelação, irmãos, nós vamos gastar à vontade. Sabe por que hoje eu tenho zelo? Porque lá atrás, eu aproveitei o tempo do treinamento. E até hoje eu reclamo quando eu vejo uma luz acesa. Melhorou muito, mas ainda às vezes fica. Aproveite o tempo do preparo. Aproveite o tempo do treinamento. Eu sei que a tendência é nós reclamarmos. Senhor, por que eu estou passando por isso? É para te fazer mais forte. É para fazer você sair disso mais fortalecido ainda. É para fazer você sair daqui completamente revigorado no Senhor. Sabe por que José foi reconhecido por Faraó? Pela sabedoria que tinha. Faraó fala assim,
poderíamos achar homem sábio como esse, em quem há o Espírito de Deus? Irmãos, Faraó, para pensar, Faraó, se considerando um Deus, reconhecer Deus na vida de José, é Deus na terra, irmãos. É Deus na terra. Então, em nome de Jesus, aprenda uma coisa. Vai chegar o tempo de você governar, amém? Mas que você chegue lá preparado, treinado, bem treinado, para que você possa fazer bom uso de todas as ferramentas que Deus vai colocar nas suas mãos. Eu já contei aqui, há muito tempo atrás, eu me converti e Deus já falou que eu seria pastor. Assim, quase que imediatamente. E nós já éramos casados, e um amigo falou, se rebelou na igreja e falou, vou abrir uma igreja. E falou assim, Jetson, eu vou abrir uma igreja, você vai vir comigo, tá? Eu falei, vou? Se você vier comigo, depois de um ano eu te consagro pastor. Irmãos, glória a Deus pela vida daquela mulher ali, que não deixou eu fazer aquela besteira. Porque hoje, eu não estaria aqui. Eu não estava preparado para passar pelas coisas que eu passo hoje. Na época, eu não estava preparado para ser um pastor. Eu precisei ser preparado. Em algumas áreas, ainda estou sendo preparado. Todos nós. Não tem ninguém perfeito, irmãos. Todos nós. O problema é quando nós falamos assim, não, chega de treinamento. Quando você declara assim, chega de treinamento, você fala assim, chega de crescimento. Todos nós precisamos crescer sempre. Eu falei isso no domingo passado. Se você não quer crescer, já ore e peça ao Senhor para te levar. Porque não tem sentido você estar aqui na terra. Nós precisamos querer crescer sempre, melhorar cada dia, evoluir sempre, irmãos. José, soluço? José chegou a ser governador do Egito. Sabe por quê? Porque ele aproveitou cada fase, cada decepção, traição, injustiça, cada momento de decepção, de solidão, cada momento de que ele precisou ser útil, até chegar o momento dele levantar o troféu e falar, os sonhos de Deus se cumpriram na minha vida. Os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida, amém? Mas você precisa sair daqui hoje entendendo que talvez a fase não seja muito boa, mas é um preparo, é um treinamento. O Senhor está te preparando para algo grande. Não desista agora, não pare agora, não retroceda agora. O Senhor tem coisa grande para fazer na sua vida e através da sua vida. O Senhor tem grandes coisas para fazer na vida de outras pessoas, através de você. Não pare agora, não desista agora. Talvez você pense, mas estou orando pelo meu marido, ele não se converte. Estou orando pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais. Eu estou orando por emprego, eu estou orando pela minha vida profissional, espiritual, emocional, financeira. Irmãos, se mantenha firme. É um processo. Vai passar. Vai passar. Amém? Amém. Hoje é noite de ceia. E a ceia, estávamos na escola de líderes esses dias falando sobre isso.